galera, Albuquerque na área e hoje a gente tem novidade. Hoje a gente vai fazer a aplicação de um cimento queimado sobre a cerâmica. E é esse cimento queimado aqui, ó, da Carforte que a gente vai usar. Aqui, ó, estão todos os produtos que nós vamos precisar para esse serviço de hoje. E eu vou dar todas as dicas e vou contar tintim por tintim como fazer essa aplicação. Para começar, a gente precisa limpar a superfície, que a gente faz com uma solução desengraxante, que é essa daqui, também da Carforte. A solução desengraxante a gente usa para fazer a primeira limpeza da superfície. Como é azulejo, e principalmente aqui era uma cozinha, então tem resquício de gordura, óleos e tudo isso prejudica a aderência do nosso produto lá. Feita essa limpeza, tirando qualquer resíduo do próprio produto da parede, a gente passa para um promotor de aderência, que a gente vai usar aqui o fundo fosfatizante. Esse produto é da linha automotiva, mas a gente faz a aplicação dele aqui na pintura também. Ele é feito originalmente para ser aplicado com pulverização, mas aqui nós vamos aplicar com rolo e para isso tem um segredinho que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Por fim, é o nosso cimento queimado, que precisa só de uma base, de um fundozinho de tinta e depois a aplicação do cimento queimado, que é o nosso tradicional aí. Esse é o fundo fosfatizante, ele é um produto bicomponente que é usado como promotor de aderência em pintura automotiva. Aqui a gente está fazendo a mistura dos dois componentes. A mistura é feita direto na lata. É só adicionar o endurecedor e misturar bem. É preciso raspar bem o fundo da lata, porque pode ser que o fosfato depositou no fundo. Então agita ele bem e faz uma boa mistura. A aplicação nós vamos fazer com rolo mesmo. E aqui é muito importante não deixar aquela camada grossa de produto, não pode formar filme, tem que ficar uma camada extremamente fina. E quando aplicar, estica bem, mas bem esse produto e depois volta penteando, que é para não deixar formar aquela película espessa, porque senão vai desplacar. Finalizada a etapa de hoje, esse daqui é o fundo fosfatizante aplicado, é assim que ele tem que ficar, ó. Clarinho, ele não é para dar cobertura, ele é para ficar essa camada bem fininha mesmo, ó. Lembra? Sem formar filme. Essas camadas mais grossas, elas prejudicam. Aqui, ela ficou um pouquinho grossa e a gente penteou bastante, ó, para não formar película. Agora, a próxima etapa vai ser a massa corrida ou o cimento queimado aplicado diretamente, mas isso só amanhã. Fala galera, segundo dia de obra aqui e hoje a gente vai começar a alisar essa parede para a gente poder aplicar o cimento queimado. E eu vou ensinar dois métodos para fazer. Um é com o próprio cimento queimado, que a gente vai usar sempre que a área for muito pequena e não vale a pena comprar uma massa acrílica só para fazer o alisamento da parede. E o segundo método é aplicando massa acrílica e massa corrida para poder alisar essa parede. Então vamos comigo? Agora então a gente vai preencher essa profundidade aqui, ó, que tem nesse azulejo, tanto do rejunte quanto da própria cerâmica aqui. Então a gente vai de massa acrílica e a massa acrílica é porque ela é mais resistente e tem um maior poder de preenchimento, menor retração que a massa corrida. Por isso que nessa etapa a gente usa massa acrílica. E aqui é facinho, é basicamente preencher. Mas Abu, eu tenho que usar só duas espátulas assim vai demorar muito para preencher minha parede. Não, aqui a gente está usando assim, porque as áreas que a gente está fazendo é coisa muito pequenininha, não tem espaço para a gente trabalhar com uma ferramenta maior. Mas a gente pode tranquilamente usar uma desempenadeira grande. É só tomar um cuidado para não passar no mesmo sentido dos rejuntes. Então, passando na diagonal, não vai ter esse problema da ferramenta tirar o produto que a gente está querendo aplicar. Então, ó, pegou o material e aplicou na diagonal, que ele vai preencher tudo isso. E assim a gente ganha produção em áreas maiores. E agora, a gente vai fazer nessa parede com o cimento queimado direto. Vamos lá então, é a mesma coisa da massa acrílica, só que a gente vai aplicar o cimento queimado direto aqui no azulejo. Primeira demão aplicada e seca, a gente vai entrar na segunda demão de massa. E aqui a gente começa a fazer a cobertura da cerâmica em si. Bora lá? Mesmo processo, aplicando na diagonal, que é para não retirar a massa dessas juntas do piso, sempre na diagonal, ou com a desempenadeira na diagonal, ou na diagonal do piso mesmo. E
Assim a gente tem que dar cobertura em todo esse piso aqui. Não é necessário dar aquela cobertura 100% de não enxergar o piso. Isso a tinta e o cimento queimado vão fazer. Agora nós chegamos na última fase, é a fase onde nós vamos fazer o efeito em si. E a gente pode aplicar uma ou duas demãos. E o que vai dizer isso é a cobertura e o que a gente está vendo do efeito. E para isso aqui, nós temos algumas técnicas que podem ser aplicadas dependendo do efeito, do estilo, enfim. O que eu vou mostrar aqui são duas técnicas de aplicação. Uma com espátula de aço inox, e tem que ser essa espátula com cantos arredondados, ou com uma espátula de plástico. Todas elas dão certo. Cada uma vai dar uma cara diferente para o nosso efeito. E com relação a essas ferramentas aqui, a gente costuma usar uma ferramenta menor para áreas menores e uma maior para áreas maiores, em que a gente pode deixar manchas um pouquinho maiores em áreas muito grandes para não ficar cansativo, e manchas menorzinhas em áreas como essa daqui, que são áreas muito pequenas. Se a gente tentar fazer um manchamento muito grande, não vai ficar legal, a gente não consegue fazer. Por isso hoje nós vamos usar as ferramentas menores aqui. Vem comigo? Para fazer o efeito, então, a gente coloca pouca quantidade de massa na espátula, que é para não ficar com muito material atrapalhando a gente lá. É um pouquinho de massa e a gente começa a nossa aplicação. Para começar, a gente vem do cantinho, quem é destro, começa aqui do cantinho, jogando massa para o meio da parede. Vem bem aqui no cantinho, massa para o meio da parede. Depois que a gente joga essa massa para o centro ou para fora, a gente começa a jogar a massa para dentro do nosso efeito. A gente começou passando daqui para lá, agora a gente vai complementar ao contrário, de fora para dentro. Sempre aplicando a massa de fora para dentro. Nesses movimentos aqui. O movimento do braço, a gente pode escolher. Pode ser só essa voltinha, pode ser o que o pessoal gosta de fazer, o S. Esse movimento do braço não importa, desde que você comece até o final e de que não faça muito repetido no mesmo lugar assim, porque esse efeito vai ficar com uma faixa, com uma linha, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma parede bem uniforme e com as manchas bem legais aqui, bem distribuídas. Então é só ir puxando para lá, e tanto com a espátula de aço inox quanto com a de plástico é a mesma base. A gente usa ela puxando o efeito primeiro de dentro para fora e depois de fora para dentro. E alisando, tentando sempre tirar as linhas que ficam. Fazendo isso aqui, duas demãos, essa parede já vai fechar e o efeito vai ficar assim, todo manchadinho. Segunda demão aplicada, o nosso efeito está quase pronto. Falta só uma demão aqui para a gente fechar essa parede. E aqui embaixo, ó, resultado quase pronto, aqui só falta secar essa demão. Então vem comigo aqui e confere o resultado final.